Você já parou para pensar no que realmente existe debaixo do gelo da Antártida? Quando alguém fala em Antártida, o que vem à sua mente? Frio extremo, tempestades de neve, um deserto branco aparentemente vazio? A maioria das pessoas imagina apenas gelo, quilômetros e mais quilômetros de gelo. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é apenas a superfície? E se, sob essa camada congelada, existir um mundo inteiro escondido há milhões de anos? Hoje nós vamos mergulhar, literalmente, abaixo do gelo da Antártida para descobrir o que pode estar escondido ali. Prepare-se, porque algumas dessas descobertas parecem saídas de um filme de ficção científica, mas são reais. A Antártida cobre cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. É o continente mais frio, mais seco e mais isolado do planeta. Mas existe uma diferença crucial entre o Polo Norte e o Polo Sul, que muita gente não sabe. O Polo Norte é basicamente gelo flutuando sobre o oceano. Já a Antártida, não. A Antártida é um continente de verdade. Existe terra firme lá embaixo, montanhas, vales, lagos, e tudo isso está coberto por uma camada de gelo que pode chegar a 3 quilômetros de espessura. 3 quilômetros. Imagine isso. Você está em pé sobre o gelo. Abaixo de você existe uma espessura equivalente a mais de 8 torres Eiffel empilhadas. E só depois disso você chegaria ao solo. Agora pense comigo. O que poderia estar enterrado ali? Para entender o que existe sob o gelo, precisamos voltar no tempo. Muito antes da humanidade existir. Muito antes das civilizações. Precisamos voltar ao período Cretáceo, a era dos dinossauros. Sim, a Antártida nem sempre foi congelada. Há dezenas de milhões de anos, aquele continente era coberto por florestas densas, montanhas verdes, rios e lagos. Um ambiente relativamente quente. Um verdadeiro paraíso natural. Fósseis encontrados indicam que dinossauros caminharam por lá. Plantas tropicais cresciam onde hoje só existe gelo. Mas então, algo mudou. Cerca de 40 milhões de anos atrás, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera começou a cair. O planeta entrou em um processo de resfriamento gradual. Lentamente, a Antártida começou a congelar. E ela nunca mais descongelou completamente. Agora imagine a transição. Florestas sendo cobertas por neve, lagos congelando, montanhas sendo soterradas por gelo acumulado ao longo de milhões de anos. Tudo o que existia ali ficou preservado, enterrado, congelado no tempo. Desde a década de 1950, cientistas vêm tentando descobrir o que realmente existe sob essa camada gigantesca de gelo. E o que eles encontraram é simplesmente surpreendente. Sob o gelo da Antártida, existem mais de 300 lagos subglaciais. Lagos com água líquida. Sim, água líquida. Mesmo sob temperaturas extremamente baixas. Um dos mais fascinantes é o Lago Williams. Ele está escondido sob cerca de 800 metros de gelo, isolado da superfície há aproximadamente 1 milhão de anos. 1 milhão de anos sem luz solar. Quando cientistas conseguiram perfurar até ele, descobriram algo inacreditável. Milhares de células vivas por mililitro de água. Vida. Vida sobrevivendo em completa escuridão, sob pressão extrema, sem contato com o mundo exterior por 1 milhão de anos. Isso muda tudo, porque se a vida consegue existir nessas condições aqui na Terra, então talvez ela também possa existir em outros lugares do Sistema Solar, como na Lua Europa, de Júpiter, ou em Encélado, Lua de Saturno, ambos com indícios de oceanos sob camadas de gelo. Percebe como estudar a Antártida não é apenas sobre nosso planeta? É sobre entender o universo, mas os mistérios não param por aí. Debaixo do gelo, também foi descoberta uma gigantesca cordilheira chamada Montanhas Gamburtsev, uma cadeia montanhosa com cerca de 1.200 quilômetros de extensão, comparável aos Alpes europeus.
A diferença? Ela está completamente enterrada sob aproximadamente 4 quilômetros de gelo. Montanhas inteiras, invisíveis. E isso levanta outra pergunta. Se montanhas gigantes podem ficar escondidas por milhões de anos, o que mais pode estar ali? É aqui que entramos em território mais controverso. Ao longo dos anos, surgiram teorias sobre estruturas estranhas vistas por imagens de satélite. Algumas formações parecem simétricas demais para serem apenas naturais. Algumas pessoas acreditam que poderiam ser ruínas de civilizações antigas. Teorias da conspiração falam sobre cidades perdidas, bases secretas, até mesmo artefatos de civilizações extremamente avançadas. A maioria dos cientistas afirma que essas formações são naturais, resultado de processos geológicos. E, de fato, a natureza é capaz de criar formas impressionantes. Mas existe um detalhe curioso. Em 1929, foi redescoberto um mapa criado em 1513 pelo almirante otomano Piri Reis. O mapa mostra partes da América do Sul e algo que muitos interpretam como a Antártida sem gelo. O problema, oficialmente, a Antártida só foi descoberta no século XIX. E mais, acredita-se que ela esteja coberta por gelo há milhares de anos. Como alguém, em 1513, poderia ter desenhado o contorno de um continente teoricamente oculto sob gelo? Alguns especialistas argumentam que o mapa pode ter sido baseado em fontes ainda mais antigas. Outras interpretações dizem que o desenho pode não representar a Antártida, mas o mistério permanece. E se existiu uma civilização antiga com conhecimento avançado? E se parte da história da humanidade estiver enterrada sob quilômetros de gelo? É claro que essas ideias entram no campo da especulação, mas a própria Antártida já provou que guarda surpresas reais e científicas que antes pareciam impossíveis. Em 2016, pesquisadores identificaram estruturas sob o gelo que indicam formações geológicas complexas a quilômetros de profundidade. A cada nova tecnologia de radar, a cada nova perfuração, mais detalhes surgem. E estamos apenas começando. O gelo da Antártida funciona como uma cápsula do tempo. Ele preserva bolhas de ar antigas que permitem aos cientistas estudar a atmosfera de centenas de milhares de anos atrás. Ele guarda vestígios do clima da Terra em diferentes eras. Ele registra a história do planeta camada por camada, mas ao mesmo tempo, ele esconde. Esconde paisagens antigas, ecossistemas extintos, possivelmente espécies que nunca conhecemos. E talvez, apenas talvez, algo que ainda nem conseguimos imaginar. Pense nisso. Estamos em um planeta que acreditamos conhecer. Temos satélites, tecnologia avançada, inteligência artificial. Mas ainda existe um continente inteiro cujo subsolo permanece, em grande parte, inexplorado. Isso é fascinante, porque significa que ainda há mistérios reais no mundo, ainda há perguntas sem resposta, ainda há territórios que desafiam nossa compreensão. Talvez a Antártida não esconda cidades perdidas ou civilizações secretas, mas ela definitivamente esconde histórias. Histórias sobre a evolução da Terra, sobre mudanças climáticas naturais ao longo de milhões de anos, sobre como a vida encontra maneiras de sobreviver nas condições mais extremas possíveis. E, no fundo, talvez o maior mistério não seja o que está debaixo do gelo. Talvez o maior mistério seja o quanto ainda não sabemos. Se você pudesse perfurar 3 quilômetros de gelo e descer até o solo da Antártida, o que você esperaria encontrar? Uma floresta fossilizada? Um novo tipo de organismo? Ou apenas mais perguntas? A verdade é que cada descoberta ali não encerra um mistério. Ela abre vários outros. E é exatamente isso que torna a Antártida tão intrigante. Se você gostou dessa viagem pelos mistérios debaixo do gelo, já deixa seu apoio. Isso mostra que você quer ver mais conteúdos como esse. E me conta aqui nos comentários,
Você acredita que pode existir algo realmente surpreendente escondido sob a Antártida? Quem sabe, no futuro, novas expedições revelem algo que mude completamente nossa visão da história. Até lá, o gelo continua guardando seus segredos e nós continuamos buscando respostas. Nos vemos no próximo vídeo.